Então, galera, eu vou comentar um pouco sobre a resolução do exercício do Irregular Verbs. Para quem não entendeu um pouco o exercício, eu vou explicar melhor aqui. O que é esse exercício? O problema, ele vai te dar uma lista com verbos irregulares do inglês. Então, tipo assim, o verbo do, to do. Ele vai te dar a forma no gerúndio, no passado. Então, gerúndio é doing. No passado é did e no participio é done. Mas isso aqui é só para dar contexto ao nosso problema. Em tese vai ser o que? Você tem um string, aí a cada string você tem atrelado 3 informações dela, que seria o gerúndio, passado e o participio. Aí, o que seria o problema? O que você teria que fazer? Quando eles perguntam do, você tem que falar de todos os verbos. Então, do verbo do verbo come e do verbo break. Esse verbo do, ele existe na nossa lista? Sim, ele existe. Então você tem que falar, o do no gerúndio é doing, do no passado é did e o do no particípio é done. Tá, então esse seria o problema, o break no gerúndio, passado particípio, broke não existe na lista. Apesar dele estar na lista aqui, gente, eu estou perguntando sobre verbos infinitivos mesmo. Então seria só o do, o come e o break. É os únicos verbos que literalmente eles estão aqui. O resto é tudo variações desse verbo. Então o broke não estaria na lista, o room também não está e o come está aqui no gerúndio, passado e particípio. Então o outro caso é mais ou menos a mesma coisa. Só muda aqui a única palavra que a gente tem na lista é o do, então o resto seria não está. Só para vocês entenderem um pouco melhor. Então bora lá para a resolução agora. Então, o que seria a resolução desse problema? Para ficar um pouco mais fácil, eu vou usar a estrutura... eu vou usar a struct. A struct ela foi utilizada aqui porque é mais fácil você guardar esse tanto de informação sobre o gerúndio, o passado e o particípio num lugar só, que seria a struct. Então, a struct vai servir para isso, para a gente poder guardar de um verbo o gerúndio, o passado e o particípio dele. Essas 3 linhas aqui, quem quiser copiar aí, é bem interessante elas, que elas deixam o CIN, ele acaba sendo um pouco mais lento do que o scanf. Mas essas 3 linhas aqui deixam o CIN e o cout tão rápido quanto o scanf e o printf. É um pouco mais lento ainda o CIN, mas deixa muito melhor o CIN e o cout. Porém, só para falar, quando você usa essas 3 linhas, você tem que ter certeza que você só usa CIN e cout e não pode usar mais scanf nem printf. Então você tem 2 escolhas para fazer. Ou usa só printf, ou usa só CIN e cout. Não usa os dois juntos não, porque você não vai poder pôr isso. Então, ou você usa só CIN e cout com essas 3 linhas, ou você usa só scanf e printf. É um código mesclado, às vezes buga também. Então é isso que eu aconselho para vocês. Então, criando nossas variáveis em M aqui, nossas strings S1, S2, S3, S4 e o nosso map de verbos. Então, no nosso map, eu criei ele da forma string e da forma string IVE. Por quê? Para cada string, então, tipo, pro verbo do... então, vou pôr do lado aqui o problema, que eu acho que é mais fácil. Então, o verbo do, ele teria o doing, o did e o done. Então, mapping, string e o VE. Então, o VE, que é o nosso struct, ela tem um gerúndio, passado e o particípio. Então, o nosso verbo do, quando eu ponho ele no map, ele seria a nossa chave do map. E o nosso valor seria o gerúndio, passado e o particípio desse verbo do. Então, doing, o did e o done. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, escaneei o M aqui. E uma coisa interessante que eu acabei não falando do problema é que as strings elas não têm espaço e nem nenhum caractere especial. Só letra minúscula mesmo. Então você não vai precisar se preocupar com espaço nesse problema. Então eu escaneei as 4 strings aqui para cada N. E o que eu faço? Eu falo que S1 na posição gerúndio. Então para acessar a posição gerúndio lá do struct, o que eu preciso fazer? Preciso usar o ponto. Então eu faço verbos na posição S1, ponto gerúndio. Então ponto ger. Aí com isso eu vou lá e ponho igual a S2 e com isso... No meu verbo do, no meu map, na posição do, na ponto gerúndio dele seria doing. O ponto pass dele seria did. E o ponto par seria done. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo nessa linha. Estou guardando para todo verbo. Eu estou guardando o seu gerúndio, o S2, o pass S3 e o par
particípio, o S4. E também é interessante que o problema fala que nenhum verbo, tipo no infinitivo, que seria assim, que seria o do, o come e o break, eles não repetem em nenhum momento. Então você não vai ter dois do aqui seguido, ou um do e depois em algum momento outro do. Isso que nunca vai ocorrer. E isso vai ser uma base para a gente poder usar o map, porque não vai ter repetição, porque senão a gente teria que usar uma outra estrutura, e também o printf seria um pouco mais difícil, mas para deixar um pouco mais fácil, vai ter os verbos são todos diferentes. Então aqui agora eu escaneio o M, normal agora. Para cada eu faço um for, porque agora eu escaneio um string. Aí o que eu faço nessa string? Se o verbo não existir na lista, eu printo o S1 não está na lista. Se ele existir, eu printo o S1 no gerúndio. Então, para eu acessar o gerúndio dele, eu faço o quê? Eu faço verbos na posição SI, como se fosse um vetor mesmo. E o ponto gerúndio, ponto pairs ou ponto pair. O que eu quiser printar. E como que eu sei se um verbo tá ou não na lista? É aquele negócio lá, gente. Um verbo não tá na lista quando você dá um ponto find nele. Então, verbos.find, que o verbos é o nome do nosso map. Se você dá um ponto find a string S1, que é o do, no caso que eu estou procurando, se ela te retornar verbos.end, quer dizer que aquilo lá não existe na lista. Porque se ela retornar algum outro valor, ele existe. Mas se retornar exatamente verbos.end, ele não está na lista. Então, como que eu sei se uma coisa não está na lista? Se ela for igual a verbos.end. Então, é isso então. Então, geralmente é praticamente só isso mesmo no código, gente. Vocês precisam escanear, pôr no map, aí é um pouco mais complicadinho mesmo, mas eu acho que deu para entender. Por quê? Você tem um map normal, que seria só int, que é o mais usual. Um string int, por exemplo, para guardar a idade de todo mundo. Que geralmente as pessoas fazem mais ou menos assim. Como é que você faz? Você põe tipo map, você põe um map, vamos chamar ele de idades. Você põe idades de, tipo, minha idade aqui do Guilherme é 17. Você põeria assim no caso. Só que quando você mexe com struct, que tipo aqui teria o nome do Guilherme, aqui teria a profissão do Guilherme, para você acessar algum ponto da struct, tipo o ponto nome dela, não, ponto nome vai ficar estranho, ponto idade dela, você faz o 17. Então ponto idade é igual a 17. Se eu quiser essa profissão dele, professor aqui no caso agora, ponto profissão. Então, profissão, professor. Então é assim que você acessa uma posição de um struct no map. Você faz como se fosse um map normal, que vocês já estão acostumados. E quando ele vem aqui no valor, é só você pôr o ponto, depois do vetor aqui. Ponto, o que você quer acessar. E põe o que você quiser. Se você quer printar, se você quer pôr uma igualdade, ou você quer somar alguma coisa, sei lá, aí você que escolhe. Então nesse caso aqui eu estava atribuindo o S2 ao jar, o S3 ao pass e o S4 ao par. Aí com isso aqui na hora de printar eu só printei eles. Então não precisei pôr um igual, eu só printei. Então pra vocês terem uma visão geral do código aqui, seria mais ou menos isso então. Vou disponibilizar esse código para vocês em algum lugar. Depois no final do vídeo aqui, lá na descrição eu boto onde eu coloquei. Mas então seria mais ou menos isso. Aqui. Qualquer dúvida pode mandar aí no YouTube mesmo, que eu vou ficar de olho. Mas é isso, galera. Vai lá. Vou dar aqui pra ver se deu certinho. Beleza, deu certo. Espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer dúvida pode mandar mesmo. Não ficam assim, eu não vou mandar dúvida, com vergonha. Não existe vergonha. Eu tive que pedir muita dúvida para um tanto de gente. Então agora eu tô respondendo as dúvidas. Então não tenho problema em responder dúvidas em qualquer horário, em qualquer momento. Então qualquer coisa é só me chamar. Vou deixar esse código na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupe. Até mais, pessoal. Sorte aí.